Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Estamos aí na beira de terminar o curso de Física do terceiro ano, encerrando a base teórica do canal. E a partir daí a gente vai começar a resolver só questões de provas e engrossar as playlists, combinado? E a aula de hoje é sobre campo magnético e algumas coisinhas introdutórias aí, beleza? Bem, você tem um ímã aí e ele tem uma tendência de concentrar a força magnética dele nas extremidades, o que vamos chamar de polos. E vamos chamar um polo de polo norte e outro polo de polo sul. E uma vez que você demarca os polos, você pode observar uma coisa. Eu tenho uma agulha imantada aqui, típico de uma bússola, né? E se eu aproximar o polo norte do polo norte, ele vai repelir. A mesma coisa se eu aproximar o polo sul do polo sul. Mas se eu aproximar o polo norte do polo sul, ele vai se aproximar mais ainda. Provando que se você tem dois ímãs e aproximam eles, os polos do mesmo nome, eles vão se repelir. Se você aproxima polos de nomes diferentes, eles vão se atrair. Outro detalhe interessante é que você não consegue, por exemplo, pegar esse cima aqui, eu vou cortar ele pela metade e vou ter um polo norte de um lado, um polo sul do outro. Não é isso que acontece. Um ímã, ele é indivisível, ele vai ter sempre um polo norte e um polo sul. Então, se eu cortar aqui esse ímã na metade, eu vou passar a ter dois ímãs, cada um com o seu polo sul e com o seu polo norte. Se eu cortar de novo, eu vou ter 4 ímãs, cada um deles com o seu polo sul e com o seu polo norte. Os polos sempre vão estar no ímã. Você não consegue separar um do outro, um polo do outro. Bem, da mesma forma que nós temos o campo elétrico, mas não é disso que nós vamos falar, também podemos pensar em termos de campo magnético. O campo magnético, ele vai ocorrer toda vez que você tiver interações magnéticas em um determinado local do espaço. E ele pode ser comprovado quando você coloca uma agulha de bússola em um determinado lugar e ela vai sempre apontar para um local. Então, se você coloca uma agulha de bússola em um local e ela vai sempre apontar para um determinado ponto, então, determinado ponto não, melhor dizendo, num determinado sentido, podemos dizer que existe um vetor de indução magnética naquele local e, portanto, um campo magnético. A unidade do campo magnético, em homenagem a um grande cientista, tem o sobrenome dele e se chama Tesla. B com a setinha na cabeça, por quê? Porque é um vetor. É a grandeza e a unidade vai ser, no sistema internacional, vai ser Tesla. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Se eu tenho um ímã em barra, as linhas de campo, imagina o seguinte, tá? Se eu botar um vidro transparente em cima desse ímã e jogar-lhe malha de ferro, elas vão tomar essa orientação aí que vocês estão vendo nesse desenho. E as linhas de campo, elas vão sempre apontar do polo norte para o polo sul. Um fato interessante é que se você tem um ímã em formato de barra, você concentra a força magnética em um ponto, um local só, porque os polos vão estar mais próximos aí. E um outro fato interessante é que no espaço que fica aqui no meio da barra, você cria um campo magnético mais ou menos constante, parecido com o campo elétrico uniforme. Você vai ter um campo magnético também bem aproximadamente uniforme quando você tem um ímã dessa forma. E vamos ressaltar também de que as linhas de campo, elas partem do Polo Norte e vão para o Polo Sul, saem do norte
entram no Sul pelo lado de fora do ímã. Bem, isso dito, aulinha rápida, teórica, molengo-tengo, deixando para vocês, como sempre, aquele abraço.